As equipes de resgate mantêm as buscas por sobreviventes no terremoto que assolou parte da Turquia e da Síria. Deixou mais de 41 mil mortos. A gente tem mais informações chegando agora com o Arthur Coelho. Seguem as buscas por vítimas nos escombros após mais de uma semana do terremoto de magnitude 7,8 que devastou parte da Turquia e da Síria. Os sobreviventes sofrem agora com a escassez de água e com a falta de saneamento básico. Segundo as autoridades turcas, o desafio sem esses recursos básicos é garantir que as pessoas resgatadas não adoeçam. O governo da Turquia está oferecendo vacinas contra o tétano à população e distribuindo kits de higiene pessoal, como shampoo, desodorante, absorvente e lenços umedecidos. A Turquia tem recebido a visita de representantes de diversos países. Hoje, o primeiro-ministro do Paquistão fará uma visita de 2 dias para expressar solidariedade às vítimas dos terremotos. No próximo dia 19, a Turquia deve receber o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo dados oficiais, são 36.187 mortos na Turquia e quase 6 mil na Síria. Em Kahramanmaraş, no sul da Turquia, a ajuda humanitária brasileira prossegue, os trabalhos continuam e atenção a qualquer sinal de vida ali embaixo dos escombros. Um dos integrantes é o cabo Heitor Vicentini, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que conversou com a equipe da Band enviada a essa região. A gente abre mão de estar com a família, a gente abre mão de estar com o filho, para sentir aquela experiência, para poder, no final, a gente conseguir fazer o salvamento necessário. Sargento Ednei dos Santos, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que também está por lá, fala sobre como é lidar com as emoções. Nós temos que criar habilidades emocionais. Ao vir para cá, eu vim fazendo o meu treinamento mental. Você tem que ir preparado, você tem que saber que você pode encontrar as maiores dificuldades. Bem, daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer contato com a Turquia. Tem sido um contato difícil, né? Com a nossa equipe na Band. O Rodrigo Hidalgo está por lá. E em instantes a gente tenta fazer esse contato mais uma vez para a atualização dos trabalhos de buscas e também desses números que, infelizmente, são terríveis, do número de mortos, de feridos. A gente já falou aqui mais de 40 mil mortos. Estamos falando de feridos já na casa dos 100 mil feridos. Mas as buscas por sobreviventes ainda continuam. Bom, falando agora das nossas tragédias, no Rio de Janeiro, a Prefeitura de São Gonçalo cancelou a festa de carnaval após as chuvas que atingiram a cidade. Nesta madrugada, mais 2 mortes foram confirmadas. Luana Bernardes. O Corpo de Bombeiros localiza os corpos de pai e filha vítimas de um deslizamento de terra em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, após 53 horas de buscas. A mãe da criança também morreu. O município já registra 4 mortes causadas pelas chuvas desde o início da semana. A Prefeitura decretou o estado de emergência e suspendeu o carnaval em respeito às vítimas do temporal. A chuva dessa semana também causou danos no Arquivo Nacional no centro do Rio. 7 caixas com documentos foram danificadas. Equipes do Ministério da Gestão e Inovação e da direção do arquivo vão definir as medidas emergenciais cabíveis para a preservação e recuperação de parte do acervo. O 7º andar do prédio, que fica na Avenida Marechal Câmara, precisou ser interditado e desocupado por causa dos danos da chuva. Em São Paulo, ainda há desaparecidos por causa das chuvas. Elaine Freires. 4 pessoas são procuradas. As buscas serão retomadas ao longo desta manhã. Só em São Paulo, o último balanço da Defesa Civil aponta 27 mortos em São Paulo e também na região metropolitana. Uma pessoa em Mauá é procurada ainda, outra na zona leste da cidade e 2 na região metropolitana. A gente vai voltar a falar sobre o tempo, né? Previsão do tempo para todo o país. Lembrando que no sul do país chove bastante, né? Nessa manhã. Já a previsão completa aí para sua cidade, para sua região. Mudando de assunto, vamos falar de economia. O Ministério da Fazenda decide antecipar para março o anúncio da nova proposta de regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. A ideia é que o novo arcabouço mantenha o controle das despesas sem paralisar os investimentos. O prazo indicado é menor do que o exigido pela PEC da transição aprovada no fim do ano passado. O texto previa que o governo enviasse a proposta ao Congresso até 31 de agosto. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão foi tomada em conjunto com os ministérios do Planejamento e da Indústria e Comércio. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade.
né? Nós estamos estudando faz 2 meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Nenhum país do mundo adota teto de gasto. Bom, eis aí o ministro da Fazenda jogando um pouquinho de água, né? Sobre a fervura das últimas semanas, dizendo, olha, a gente vai fazer aqui a nossa parte, vai apresentar a nova regra fiscal. Antes do previsto. Antes do previsto. É um bom sinal também. Já havia acontecido, né, um adiantamento, esse foi o segundo, o que é um ótimo sinal. E vocês fazem as suas. Né? O nosso tá sendo feito aqui. A gente está dando um direcionamento, bom, pelo menos foi anunciado que será feito, né? A gente vai dar um direcionamento sobre qual será a política econômica desse governo, porque por enquanto a gente não sabe, isso não foi dito nem depois da eleição, nem depois da posse, nem durante a campanha. O então candidato Lula, quando questionado, basicamente dizia, eu já fiz e posso fazer novamente, mas não dizia exatamente quais seriam as diretrizes do novo governo, dava sinais, inclusive, contraditórios. Agora, essa sinalização terá de existir. E pronto. O governo terá feito a sua parte, e aí cabe ao Banco Central, cabem às demais partes envolvidas, cuidar também da questão monetária, né? Principalmente da taxa de juros, que é um consenso entre todos os brasileiros, está alta demais. Ou pelo menos, o presidente do Banco Central deu uma explicação técnica sobre por que a taxa tem de ser essa, 13,75 e não 13,25, 12,5, 11, 9. O que vai acontecer se a taxa baixar para 10? Por que será uma catástrofe? Essa é uma explicação que tem que ser dada. O André Lara Rezende deu uma explicação bastante detalhada sobre por que ele entende, André Lara Rezende, economista, nome preferido de Lula para o Banco Central, sobre por que a taxa de juros em 13,75% está alta demais. Então, a gente espera uma dissertação parecida da presidência do Banco Central. No Congresso, outra pauta econômica está na mira dos parlamentares, a reforma tributária. Segundo Haddad, que ontem participou de um evento do Banco BTG Pactual, o projeto é essencial para o crescimento do Brasil. A reforma tributária é muito importante, não pelos efeitos imediatos que ela vai gerar. Ela é muito importante para dissipar os riscos fiscais jurídicos que nós estamos vivendo no Brasil. No mesmo evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Fernando Haddad concordou em apresentar uma proposta equilibrada. De acordo com ele, os parlamentares farão as mudanças possíveis e não a que cada um tem na cabeça. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um aqui tem na cabeça ou que acha que é a correta. A reforma tributária, se a gente desburocratizar, simplificar e ajustar alguns pontos, qualquer avanço nela já será significativo. A nova âncora fiscal, o próprio ministro Haddad sentou numa mesa com todas as lideranças da Câmara na discussão da votação da PEC da transição e fizemos um acordo para que o texto que vier tenha que ser um texto médio que possa angariar apoio, que trate de responsabilidade fiscal sem esquecer a justiça social, mas que não descambe nem para um lado excessivamente nem para o outro. O grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária na Câmara já foi instalado, é composto por 12 parlamentares. Ele será coordenado pelo ex-líder do PT, Reginaldo Lopes, e terá como relator o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP. Uma das propostas prevê a unificação de 5 impostos, que seriam substituídos por apenas um, o IVA. IVA! Saúde é o que interessa! Paulo Cintura dos Impostos. Outra que tramita no Senado exigiria 9 tributos e o substituiria por apenas 2. O CBS federal e o IBS, que seria dividido entre estados e municípios. O imposto do Paulo Cintura seria uma forma de apertar o cinto? Que maravilhoso. Boa. E o salário, ó. Vamos em frente com mais dos destaques de hoje. Controladoria Geral da União decide autorizar a quebra de sigilo do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. A expectativa, segundo o site Metrópolis, é de que o Ministério da Saúde libere os dados até amanhã, via Lei de Acesso à Informação. Durante a pandemia, o ex-presidente se recusou a dizer se havia ou não se vacinado contra a Covid-19. Essa medida faz parte do trabalho da CGU para revisar os sigilos impostos pelo governo nos últimos 4 anos. Esse é um aspecto bizarro, né, do governo. Por que o presidente colocou o próprio cartão de vacinação sob sigilo de 100 anos? Porque se ele não tivesse... Ele já chegou a afirmar que não se vacinaria.
Ele disse que não pretendia vacinar a filhinha, mais nova. Ele fez discursos anti-vacinação inúmeras vezes, no cercadinho ou no microfone. Então não seria surpresa para ninguém se eventualmente ele não tivesse se vacinado. Agora, se ele tivesse vacinado, como é que se explica uma hipocrisia dessas? E por que manter essa informação em segredo? Aí só entrando no labirinto inescrutável da cabeça do presidente para entender. Acho que é missão para Indiana Jones. No Tribunal de Contas da União, os ministros aceitaram o pedido para apurar os gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo. Rafael Procópio. Os ministros do Tribunal de Contas da União aprovaram por unanimidade um pedido de apuração do uso do cartão corporativo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A solicitação foi feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para apurar a legalidade dos gastos durante a gestão passada. Os ministros apontam no relatório final o aumento expressivo de gastos durante o período eleitoral, segundo o exame técnico feito pela Corte. Até novembro do ano passado, o valor total de gastos do cartão corporativo era de quase 23 milhões de reais. Desse total, entre agosto e outubro, na época de eleição, mais de 9 milhões de reais foram gastos. Esses valores tiveram um aumento de mais de 108% em relação à média mensal observada em 2021. Além da auditoria no uso do cartão, o Banco do Brasil, que é o operador das despesas do governo, também deve ser incluído nas análises pelo tribunal. Desde que viajou aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro já gastou pelo menos 950 mil reais dos cofres públicos. Que beleza, hein? 1 milhão de reais? 950 mil. Que farra, hein, gente? O valor foi repassado pelo Ministério das Relações Exteriores ao jornal Folha de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação. Entre as despesas, 667 mil reais envolvem diárias, hospedagens, aluguel de veículos e intérpretes, todas de quando Jair Bolsonaro ainda era presidente. O valor foi gasto com a equipe que embarcou antes dele, no dia 28, para preparar a viagem a Orlando, na Flórida. Mas então, peraí, desculpa te interromper, Carla, só pra gente entender. É do dia 28 até o dia 31, esse quase 1 milhão de reais gastos, né? 950 mil reais. Tá bom, desculpa a precisão. 950 mil reais, do dia 28, que foi quando a equipe embarcou, até o dia 31. Até porque agora ele está em uma casa, ele está de hóspede, né? Na casa de um lutador até hoje. Do José Aldo, né? Bom, Que diz que está satisfeitíssimo com essa situação, que pretende, inclusive, colocar uma placa agora, na porta Sheila, da casa e anunciar a casa como uma casa em que já morou um presidente para valorizá-la no... Ele faz o que ele quiser também, né? Agora. No Airbnb. Não, mas isso para dizer que ele não está cobrando diária. Ah, sim. Agora... Ele está muito satisfeito com essa situação. Olha, outros 271 mil reais foram pagos depois em diárias para os assessores que ficaram com ele, depois de ele deixar a presidência. O ex-presidente viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro em um avião da FAB, 2 dias antes do término do mandato. Desde então, ele está hospedado na casa do lutador José Aldo. Em entrevista ao Wall Street Journal, ele disse que voltará ao Brasil no mês que vem para fazer oposição ao governo Lula. Bem, por aqui, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assumiu a presidência do PL Mulher. Anúncio feito ontem pelo presidente nacional da sigla, que é a mesma de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Entre outras coisas, Michele vai viajar pelo Brasil para fazer reuniões com deputadas e tentar atrair mais afiliadas ao PL. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ela falou sobre o papel dela no cargo. Eu sou uma dona de casa, mas se Deus viu graça em mim e me deu sabedoria e discernimento para conduzir a minha família e hoje está em Brasília e tendo essa oportunidade de ajudar a construir um Brasil melhor, eu estou rompendo barreiras a cada dia, mas é por amor. Então eu estou aqui, se as pessoas me veem como essa figura que influencia, eu estou aqui disposta a aprender. O STF decide que pessoas endividadas e inadimplentes podem perder o passaporte, a CNH, e serem barradas em concursos públicos. Uau! Adriano Oliveira. Apreender a carteira de habilitação e o passaporte de pessoas inadimplentes é constitucional. Esse foi o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que decidiram por 10 votos a 1 sobre o tema. A ação protocolada pelo PT contestava as medidas coercitivas em casos de dívidas.
Com a decisão do STF, segue o que já é previsto no Código de Processo Civil e ressaltou que medidas não podem ferir direitos fundamentais. Além disso, outras punições podem ser aplicadas, como proibir a participação de pessoas em concursos públicos e em licitações com o poder público. Quem usa a CNH para trabalhar, por exemplo, não teria o documento apreendido. Caramba, são limitações gravíssimas, né? É. Aidar, se você estiver nos ouvindo, eu sei que você está, eu ia perguntar, isso é constitucional? Mas a pergunta nem cabe mais, porque o STF decidiu que é, portanto é. Mas existem precedentes fora do país ou aqui em alguma quadra da nossa história de tamanhas limitações à vida de alguém que eventualmente esteja pendurado em dívidas ou inadimplente? Que é a situação, né, de boa parte dos brasileiros, uma porcentagem bastante considerável dos brasileiros, tá numa semi-prisão domiciliar aqui. Provoca um estranhamento inicial, né? Eu estava lendo aqui um pouco mais, sanções já previstas no Código de Processo Civil, como uma forma de obrigar a quitação das dívidas. Os ministros fizeram ressalvas, né? Entre essas ressalvas, que as medidas só podem ser aplicadas se não afetarem direitos fundamentais, como direito à saúde, direito à segurança. Devem atender princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, não podem ser desequilibradas em relação ao tamanho, à proporção da irregularidade cometida. Quem usa CNH para trabalhar não pode ter o documento apreendido, é uma outra ressalva. E aquilo que você está perguntando, o único ministro que votou contra foi Edson Fachin. Perfeito. Voltaremos ao assunto. Foi 10-1, né? A polícia do Rio de Janeiro vai investigar a ameaça de bomba que esvaziou o prédio da OAB na região central. Fala aí, Gustavo Sileman. Vai passar por perícia uma das cartas deixadas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio, no centro da cidade, com uma ameaça de bomba. Por causa da suspeita, o prédio teve que ser esvaziado e vasculhado por agentes do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil nesta quarta-feira. O trabalho, que contou com o apoio de cães farejadores, durou cerca de 3 horas. Nenhum material foi localizado e o imóvel foi liberado. No momento em que a ameaça foi detectada, acontecia a entrega das carteirinhas de 60 advogados que estavam acompanhados de familiares. Na Amazônia, a Polícia Federal apura um esquema bilionário de contrabando ilegal de ouro. Pelo menos 44 pessoas e empresas estariam envolvidas. Cindy Lopes. Mais de 4 bilhões de reais em ouro extraído ilegalmente da Amazônia foram contrabandeados para o exterior no esquema criminoso que financiava o garimpo ilegal na região. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 13 toneladas do mineral foram retiradas de áreas ambientais protegidas pela União e estados, além de territórios indígenas como o dos Yanomami. Uma empresa dos Estados Unidos é apontada como a principal responsável pela importação do ouro, posteriormente vendido para os Emirados Árabes, Hong Kong, Suíça e outros países. A operação para desarticular a quadrilha foi deflagrada ontem pela Polícia Federal. 2 pessoas foram presas e 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 7 estados, entre eles Roraima, Amazonas e São Paulo. O presidente Lula afirma que vai relançar o novo Bolsa Família na semana que vem. O anúncio foi feito ontem, durante uma agenda na cidade de Maruim, no interior do Sergipe. Chamado de Auxílio Brasil, no governo Jair Bolsonaro, o programa social vai pagar, como previsto, um benefício de R$ 600 por mês. Em contrapartida, devem voltar a ser exigidas a vacinação e a presença das crianças nas escolas. Em discurso, Lula ressalta a importância de valorizar a infância. R$ 600 e mais R$ 150 por cada criança até 6 anos de idade, para que a gente possa, na infância, em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças. A polícia do Paraná apura o caso do homem que morreu após receber um anestésico durante uma sessão de tatuagem. Fala, Ângelo Sfaier. O tatuador que teria aplicado um anestésico irregular em um cliente deve ser ouvido hoje pela Polícia Civil em Curitiba. O representante comercial Davi Porto Santos estava fazendo uma tatuagem por quase 8 horas quando recebeu o medicamento para amenizar a dor. Ele morreu momentos depois de ter aplicado o produto.
O caso aconteceu em 2021, mas só agora informações das investigações foram divulgadas. Segundo a Polícia Civil, o inquérito deve ser concluído em breve com o indiciamento do tatuador por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Em Santa Catarina são investigadas as causas do incêndio que deixou 3 mortos em uma penitenciária. Cleverson Bravo. Ainda são apuradas as causas do incêndio que deixou 3 mortos no complexo prisional de Florianópolis nesta quarta-feira. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas. As chamas foram registradas em uma das celas. A ala mantinha 46 detentos. 4 policiais também precisaram de atendimento médico. 9 presos tiveram que ser levados para o hospital por terem inalado fumaça. Não houve registro de motim no momento do incêndio desta quarta-feira. Peritos trabalham na investigação com suporte da Polícia Científica. A Justiça de Barcelona pode analisar hoje o pedido de soltura do jogador Daniel Alves. O lateral está preso desde o fim de janeiro sob acusação de estupro. Yuri Queiroga vai trazer mais detalhes. A Justiça Espanhola vai ouvir hoje a acusação e a defesa de Daniel Alves no processo que investiga o jogador por agressão sexual contra uma mulher numa casa de festas em Barcelona. O tribunal ainda não decidiu se Daniel Alves poderá responder em liberdade ou se continuará preso até o julgamento. O advogado do brasileiro entrou com um recurso contra a prisão preventiva, alegando que não há risco de o jogador fugir da Espanha. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, depois de ter sido convidado pela polícia a prestar esclarecimentos sobre o caso. Após a divulgação do rombo de mais de 40 bilhões de reais, a Americanas tem um novo presidente. Leonardo Coelho Pereira foi escolhido ontem pelo Conselho de Administração da rede varejista. Ele assume o posto de João Guerra, que estava interinamente no cargo e vai voltar a atuar como diretor de recursos humanos. Leonardo Pereira é especialista em reestruturação de empresas e já tem experiência no setor de varejo. Já atuou como sócio da Álvares e Marçal, mesma consultoria contratada para cuidar da recuperação judicial da Americanas. A empresa deve para grandes instituições, para bancos diversos, BTG, Bradesco, Itaú, Santander, além de pequenos e médios fornecedores. E aí há uma grande preocupação em relação a esses pequenos e médios fornecedores que tinham contratos estabelecidos com Americanas e que ficaram absolutamente na mão. E a gente que não tem tanto dinheiro e que dependia muito desses contratos que, enfim, foram descumpridos. Ontem, em coletiva de imprensa, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que o Banco Público não tem R$1 em risco com Americanas e que, por meio de crédito, vai ajudar não a Americanas, mas esses fornecedores aqui afetados pela crise da empresa. O que nós poderemos fazer, e vamos discutir com a FEBRABAN e com a Fazenda, é o sistema financeiro abrir uma linha de crédito para esses pequenos fornecedores, são vítimas dessa fraude. Era uma empresa que havia muita fidelização no fornecimento e você tem que dar alternativa para não agravar a crise e essas empresas poderem continuar as suas atividades. E elas não têm nenhuma responsabilidade com a crise das Americanas. Sobre uma possível ajuda a Americanas, Aloysio Mercadante descartou. Disse que o BNDES não vai voltar a ser hospital de empresa, ou seja, ajuda especificamente a esses pequenos fornecedores que foram muito afetados pela crise na Americanas. Em São Paulo, a Livraria Cultura, uma das mais tradicionais do Brasil, contesta, aliás, a mais tradicional do Brasil, né? Contesta a falência decretada pela Justiça. Tiago Muniz. A Livraria Cultura pede a suspensão da falência decretada na semana passada. A empresa interpôs agravo de instrumento na primeira Câmara de Direito Reservado do Tribunal de Justiça de São Paulo na terça-feira. A companhia afirma que está em dia com todas as obrigações previstas dentro do plano de recuperação judicial, com exceção de uma dívida com o Banco do Brasil, que está sendo negociada diretamente com a instituição financeira. Eles finalizam pedindo a distribuição imediata e julgamento do processo sob o risco de paralisação definitiva das atividades. O presidente da seção de Direito Privado do TJ, desembargador Arthur César Beretta da Silveira, determinou que o caso seja distribuído com urgência. Controverso, né? A Saraiva talvez fosse mais tradicional, né? Uhum. Será? Maior com certeza, né? É maior, com mais ramificação, com mais lojas. Mais maior... antiga, né? É. A Saraiva data do século XIX, então mais tradicional é a Saraiva. Pronto, correção feita. Embora o conceito de tradicional possa ser subjetivo.
Mas eu gostava mais de frequentar a Você cultura. falou a mais tradicional? É. Uma das mais? Uma das então, mais, é uma das pronto. mais. É o que estava escrito também. Ele vai... Vai mudar pra quê, né? O Pablo foi lá certinho, uma das mais tradicionais. Aí vem um apresentador mala, a mais tradicional. Pronto. Empata, vai, pronto. Não empata, não. Não, Saraiva, né? Isso. Saraiva Tá, mais. Saraiva é mais tradicional, pronto. Bom, falando em O Polêmico... Aqui é o Polêmico. Ontem eu dancei isso aqui no Correio Deselegante. Falaram que eu tava parecendo a Palmirinha dançando. Esqueci de ler essa mensagem no Correio, lembrei agora. Você dança bem, Sheila. Deixa eu botar meu boneco, é o Huguinho, né? Do lado da Palmirinha. Dando aquela o boneco força, é aquele esse. apoio moral. Isso, mexe esses quadris. Bom, o Ivan Brandão, pelo jeito, não gostou dessa música, vamos por outra. Cria da Ivete. Né? Cria da Ivete, Ivan Brandão. Alegra um pouco mais? Alegra. Alegra? Não tava achando ruim, não. Não? Não tava achando ruim, não? Bom, pra chamar o Luiz Felipe Veloso, falando direto de Salvador, a gente devia colocar um Léo Santana, que a gente já disse, né? Sem camisa, você confunde, você não sabe quem é quem. Ainda bem que ele tá de camisa hoje, o Luiz Felipe Veloso. Hoje. Agora, mas, pô, abadá pra apresentar jornal é esquisito, né, Luiz Felipe? Também não precisava hoje, assim, já meter um abadá, assim, no ar. Bom dia pra vocês, gente. Ô Sheila, tá na tua conta um problemão aqui, essa história de que essa história do físico, do porte físico de Léo Santana. Mas depois a gente conversa sobre isso, depois a gente resolve. Isso é problema pra depois da quarta-feira de cinzas, como diz a turma aí que gosta de curtir o carnaval. Nem lembrarei dessa conversa. Bom dia. Muito bom dia pra vocês. Bom, é hoje, né? As pessoas curtiram ao máximo nas últimas semanas todas as festas que aconteceram aqui em Salvador. Na última semana, então, todos os eventos pré-carnaval, né? Fuzuê, Furdunço, Pipoco, com o Léo Santana na terça-feira. Ontem foi dia da banda Habeas Corpus, Sheila. Depois ele manda mais informações, né? É um trocadilho bem interessante mesmo. A gente conversou sobre ele essa semana. Depois falaremos mais sobre isso. O fato é que a partir de hoje, 4 da tarde, Ivete Sangalo vai arrastar a multidão logo depois que o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregarem a chave da cidade ao rei Momo Alanderi. A partir daí, aí é aquele velho clichê, depois disso só lá na quarta-feira de cinzas. E tem gente se preparando de toda forma, não só aprendendo aí as coreografias. Carla tá bem focada aí, né, com todas as coreografias. Aliás, tem uma resenha também com o Megali, com a música aí do boneco aqui em Salvador também. Depois a gente conta para colocar no Correio Deselegante. E então as pessoas estão se preparando de toda forma, comprando abadá, pegando filas gigantes, né, para poder retirar o abadá em shoppings aqui da capital baiana. Mas as pessoas curtem sem nenhum problema, porque estão focadas mesmo em pular logo mais depois das 4 da tarde. Tem gente fazendo customização, né, que é mais importante, já saindo direto da fila do abadá, pegando a fila da customização. E aí vale tudo, né, lantejoulas, fita de cetim, fita do Senhor do Bonfim também, viu? São as velhas opções para incrementar o visual dos abadás durante esse carnaval. Mas neste ano, outro elemento tem roubado a cena. A aplicação de brilho tem sido o maior pedido entre os foliões. Como detalhe aí, a Najara Black, ela que atua no mercado de customização há 18 anos. E este ano o carnaval vem com muito brilho, muito. Os trajes estão em alta e não está só no abadá, na maquiagem também. A gente está vendo muita pedraria na make. Então vai ser um carnaval do paetê, do brilho, das pedras. Vai ser bem forte essa questão do brilho. Oi, Ivan Brandão. Quando você monta o seu, eu fico acompanhando, stalkeando o Ivan aí nas redes sociais, ele que é o rei do samba, né? Sim, mentira. Pra Ivan tá valendo tudo aí, inclusive colocar um bom brilho, segundo a Najara, Ivan. Pro homem, o brilho na fantasia do carnaval, no abadá, tá em segundo plano. Entre eles, segundo ela, a principal tendência é transformar os abadás em cropped. Ó. Cada vez mais os homens estão customizando abadá, a coisa mais básica. Ampliação de abadá, alguns quando pegam um abadá com a camisa que é com manga, né, no estilo de shirt, corta regata. Este ano a gente vai ter muito mais homens usando cropped. Eu tenho visto muito
Os homens estão usando cropped, botando a barriga para jogo. Então, tipo, eu acho que a customização vai ser um pouco mais elaborada. Alguns vão arriscar até colocar um pouquinho de brilho. Tá vendo aí, Ivan? Quem tem limite é município. Pois é, tá vendo? Não é? Tá vendo aí? E no carnaval, então? Olha, minha gente, uma customização como essa, a nossa equipe da redação fez um levantamento, ela sai por, no mínimo, R$50. E a pergunta que não quer calar para os nossos ouvintes, né? E aí, qual é a boa para a fantasia no carnaval a partir de hoje? E vocês aí, Sheila já mostrou a dela aí. Tô mostrando aqui para quem quiser ir na live, senão a gente vai descrevendo. Na verdade, essas que eu trouxe aqui são as da Carla, tá? As minhas já estão sendo customizadas. Jura? Essas são as suas. Que lindas. Então a gente tem abadás para aproveitar. A gente tá de plantão. São cropped. São cropped já, então assim. Ai, eu amei. Eles são Rivotril. No meu tamanho você não mandou fazer. Ali. Quê? No meu tamanho você não mandou fazer. Não tem no seu tamanho, porque é da Carla e minha. Também. Então assim, esse aqui, Rivotril, então não é um tá Rivotril, escrito. Né? Por quê? É um Rivotril. Qual é a do Megali aí? Cadê a minha? Você vai estar curtindo lá no... Você vai estar lá em Ouro Fino. Vai ter uma camiseta pra eu usar lá? Vai. A gente vai providenciar, pode Você vai ver a camisa que vai chegar lá. Aquela que amarra atrás, Do sabe? boneco de Olinda, não, né? Aí tem essa outra Ô, aqui louco, que Luiz Felipe. segue o Rivotril. Também. Semelhante a mim. Mas a gente ainda vai customizar. Então Segue aqui o ela Rivotril, tá legal. sem nada, né? Então falta A lantejola, gente vai, como é que falta os chama a brilhinhos. entrevistada, Luiz Felipe? Da customização. Najara Black. Najara Black. Aí o Pablo Fernandes entrou aqui no estúdio e falou assim, 18 anos, customizou. Vou contar. 18 anos estragando a abadá. Estragando a abadá, fica Pablo. bonito, ó. A gente vai mostrar o antes e depois dessas camisetas dos Tô dando um cropped. spoiler já, Fala, né? Luiz Felipe. Lembra das mortalhas do Carnaval de Salvador, Pablo? Se ele se lembrasse das mortalhas, as mortalhas eram vestidões. Os homens saíam, era bem machista a festa, né? Os homens saíam vestidos do pescoço aos pés, nos vestidões assim gigantes. O abadá na época foi uma ruptura tremenda. Imagine você agora reclamando da Najara Black que tá customizando, rapaz. Aí, ó. Bom, vou mostrar Tá também vendo? o uniforme oficial, o abadá oficial da Band News FM, que também ainda vai demandar uma customização. Tá bem bonito. Esse aí é oficial? Esse é o oficial. Tem pra porque... todos? Não, pra todos não. Pra quem vai trabalhar no carnaval. Você vai trabalhar no carnaval. Ah, tá. Não, acho que é pra gente se divertir. Não. Mas na segunda-feira, 50 na mão, Pela live, Paralelo. gente, a cor talvez não esteja muito nítida, mas é aquele... entre verde e amarelo, caneta marca-texto, flúor, é uma cor que tá muito em alta agora, é tendência Parece total. uma bermuda da Mormai dos anos 90. É isso, pode ser. Que A você gente enxerga tem no rede, escuro. tá parecendo um dial, mas é porque é o dial da cobertura de São Paulo, tá, gente? Não esquece o dial se você não está em São Paulo, tá? O dial é outro em outras cidades. Mas é isso. Então tem abadá da Band News FM, o oficial, e os abadás Rivotril. Tudo aguardando customização. Vai ficar pronto até amanhã. Dizem, Opa, tá? dizem, o pessoal é rápido na customização. Olha lá o Luiz Felipe. Ó, pra quem tá no rádio agora, o Luiz Felipe, ele tá movendo os músculos do peito, sabe o peitoral, igual o Léo Santana. Eu quero Mentira, saber, gente, eu quero tá saber de qual que é o camisa. barato aí do Correio dos Elegantes, que tinha um negócio pra mim. Qual que é, Xará? Xará, por que você entrou aqui? Porque a nossa querida Paula Moraes entrou no ar com você. Até hoje o pessoal tá perguntando, será que o Megali entendeu realmente o nome da música? O do cachorro? Depois eu entendi, porque eu fui buscar a letra. Fiquei chocado. O pior boneco, né? Até hoje eu não boneco. quero nem saber onde é que vai botar o boneco. Não quero saber. Primeiro eu entendi que era médio o seu cachorro, então eu tava achando engraçado. Eu tava imaginando um Pega cara uma com uma fita trena métrica, pedindo ali. Ô, bobo. Eu tava achando gozado. É inocente. Tava achando gozado. E no final era mesmo. É bem gozado. Tá bom, ô Luiz Felipe. Já botou um cropped e se jogou. E então a gente vai voltar a conversar bastante ao longo de todo esse carnaval. Carla e eu estaremos por aqui ao longo de todo o carnaval trabalhando e aproveitando também, porque ninguém é de ferro. E a gente vai conversando nesses próximos dias. Bom carnaval pra todo mundo. Beijo, até. Vem cá, vocês estão desprezando a minha ideia? Qual? Mas uma música chamada Mede o Seu Cachorro, que tivesse uma dança ali com o cara esticando Ah lá. uma fita métrica saindo aqui Megali. do O pubis. Samba Enredo tá do teu lado aí. Pô, dá pra fazer um Tá. negócio de duplo sentido legal, Uma Mede o Seu fita Cachorro. métrica, que tipo presa na cinta, né? Assim, aí ele começa a puxar. Ai, Megali. Aí, o Luiz bacê. Felipe, ó, tá vendo que você provoca? O bacê. Eu passei.
Mede seu cachorro. Beijo, Luiz Felipe. Bom carnaval. Beijo, gente. Estamos por aqui. Você deixa, filho, eu botar meu boneco? Você deixa? Deixa eu botar meu boneco. Ai, vamos mudar. De emoção, gente, coração do nordestino bate no peito da gente. Somos uma só família, eita povo abençoado. Hoje meu samba vai no passo do chachado. Esse é o som da Mancha Verde, atual campeã do Carnaval de São Paulo. Grupo especial desfilando no Sambódromo do Anhembi amanhã à noite. Ivan Brandão já estará a postos, trazendo todas as informações. As escolas de samba de São Paulo correndo contra o tempo para esses desfiles. Ontem, infelizmente, né, Ivan, a gente teve temporal danado que danificou carros alegóricos de algumas escolas de samba, de pelo menos 5, se não me engano, 5 escolas de samba. Como é que está essa situação, a corrida contra o tempo para os desfiles? Que, aliás, tem transmissão aqui da Band News FM. Fala, Ivan. Isso, amanhã eu estarei aqui neste horário, na verdade um pouquinho mais tarde, né, no Band News São Paulo, para falar sobre todas as escolas, o que vai rolar no desfile e tal. Mas hoje a gente vai falar dessa parte triste, mas nem tão triste assim, porque em outros anos, Sheila, a gente viu isso acontecer. Muitas escolas em São Paulo têm quadras improvisadas, né, ensaiam ali embaixo de viadutos ou em terrenos que são cedidos pela prefeitura e não tem ali, muitas vezes, uma estrutura bacana para abrigar ali o seu material, seus adereços, enfim. Então, todo ano, alguma escola é prejudicada com a chuva nesse aspecto, nesse sentido, das quadras não terem estrutura. Só que nesse momento, estamos aí pertinho já do desfile, todos os carros alegóricos já estão no Sambódromo do Anhembi. Mas ontem choveu e choveu muito em São Paulo. Aliás, a expectativa para os desfiles também é de chuva, mas não uma chuva tão forte, mas constante. Mas nem só a chuva, o vento ontem ultrapassou 75 km por hora. E esse vento derrubou aí alguns carros alegóricos, estruturas dessas alegorias. Felizmente ninguém se feriu. Do grupo especial, a única escola que foi prejudicada foi a Império de Casa Verde. E as outras escolas que foram prejudicadas são do grupo de acesso, a Mocidade Unida da Moca, Colorado do Brás, Pérola Negra, a minha Pérola Negra e o Morro da Casa Verde. Todas elas emitiram notas, né, claro, lamentando que isso tenha ocorrido, mas dizendo que tudo vai dar certo, né? Que foram danos assim mais pontuais, não foram danos muito grandes, e convocando as comunidades também para fazerem mutirões. Então hoje, desde a madrugada, tinha muita gente no Sambódromo do Anhembi já trabalhando para colocar os carros novamente em condições de desfilar. Inclusive as escolas do grupo de acesso ganham mais tempo, né? Elas têm 2 dias a mais aí para poder consertar os carros. Então, mutirão para que tudo saia bem. As escolas dessa vez estão mais animadas aí, ou pelo menos não foram tão afetadas, embora com alguns estragos. E é isso que você falou. Amanhã, na madrugada de amanhã para sábado, já temos o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial aqui em São Paulo. Transmissão simultânea com o Rio de Janeiro, que vai transmitir a Série Ouro neste ano, e a gente vai seguir nessa cobertura aí. De sábado para domingo é o dia 2 dos desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial de São Paulo, e depois domingo para segunda para terça-feira, a gente tem também os desfiles do Grupo Especial lá do Rio de Janeiro, transmissão aqui na Band News FM. Mas amanhã no Band News São Paulo eu volto aí pra gente falar dos enredos e tal, inclusive esse da Mancha Verde aí. Samba bom esse ano também. Da Dragões tá muito bom também, né? Dragões tá desfilando tá desfilando pra ganhar. Tá, inclusive, todo mundo desfila, né, pra ganhar. Todo mundo desfila pra ganhar. Mas a Dragões esse ano tem uma coisa legal, porque o Jorge Freitas, que é o carnavalesco, esse é um cara que foi campeão. Ele foi campeão na Mancha, foi campeão na Gaviões. E é um cara que tem, assim, um estigma de, assim, quando ele chega numa escola, ele geralmente ganha títulos. Aí, ó. Mas, enfim. Não vamos gorar. É porque a posição de desfile é ruim, é a última do último dia. O jurado tá cansado, tem disso, né? Isso aí influencia muito. Se você pegar o grupo especial. De manhã, né? Então, o grupo especial do Rio de Janeiro, se você pegar os últimos carnavais, praticamente todos os campeões saíram do segundo dia de desfile. Alguma coisa tem ali em relação à posição de desfile, né? Por exemplo, geralmente, se o cara pesa muito a mão na primeira escola, depois essas notas vão balizar ele também pra, mas eu tirei muito ponto daquela, e agora essa daqui tá melhor. Então, assim, é meio complicado, né? E tem jurado que dorme, né? Esquece de mandar uma nota. Isso aí acontece também. Mas, enfim, depois a gente fala mais sobre isso aí. Boa, Ivan. No Rio de Janeiro, os carnavalescos acertam os últimos desfiles, os últimos detalhes para os desfiles na Sapucaí. Amanda Oliveira. A Marquês de Sapucaí
passa pelos ajustes finais para receber o maior espetáculo da Terra. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba, pela primeira vez o Sambódromo vai receber 120 mil pessoas. Todos os ingressos para os desfiles já foram vendidos. No último fim de semana, o espaço passou por testes de som e iluminação. Amanhã já começam os desfiles da Série Ouro. Cerca de 14 mil policiais militares vão reforçar a segurança no carnaval. 54 viaturas vão ficar na Sapucaí. Além disso, a PM vai atuar com 10 pontos de revista e 6 torres de monitoramento no Sambódromo. Bom, então anota aí, desfiles do carnaval em São Paulo e Rio de Janeiro tem transmissão da Band News FM, aqui você também acompanha a folia nas principais capitais brasileiras. E de repente, né, o anjo da guarda do carnaval parece que tocou aqui misturando tudo, né, a varinha de condão dele, né, e aí acabou fantasiando todo mundo do estúdio. O Megalha que tirou agora, mas a gente tá de máscara. O assunto vai mudar. Máscara, vai pro Milton Neves, vai falar de futebol, falar de esporte. A gente com... Como é que chama isso aqui, Sheila, que você amarrou em volta do pescoço? É tipo... Colar, no caso? Não é um colar. São... Plumas. É uma penugem, são plumas, é aquela... Um paetê. Paetê é tipo uma lantejola. Lantejola. É uma lantejola, é um negócio que brilha. Isso aí são plumas, exatamente, plumas e paetês. É isso, e de máscara e tudo mais. Então é esse carnaval na Band News. É desconfortável. Cavalo, né? Ô, Carla, o ouvinte aqui escreveu: a música Mete Seu Cachorro é muito boa, mas uma cólica renal é muito melhor. Nossa, a vesicular então, meu filho, olha, eu vou te dizer. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia. Abraço para Carla Bigato também. Outro. E para nossa Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra, hein? A bola rolou ontem e você, Megali, falou que o São Paulo ia perder para a Inter de Limeira. Chegou o jogo a estar 1-1. Só que aí o São Paulo destrambelou a fazer gol, 5-1, e vamos conferir os placares de ontem, tá legal? Vamos lá sim. Nós tivemos pelo Paulistão Água Santa 1, Bragantino 0. Red Bull Bragantino perdeu do Água Santa lá de Diadema. Olha, é uma vergonha, mas eu não sabia nem que existia o Água Santa, e é um timão. Mas o Guarani, meu Deus do céu, o Guarani, em casa, tomou de 5-1 do São Bernardo. O São Bernardo tem um timão mesmo também, viu? Tá ótimo como o Água Santa. Mas o Guarani, perder em casa de 5-1, assim, eu não comprou o Índio não aguenta. E a Portuguesa empatou com a Ferroviária, 2 times que estão aí brigando para não cair para a segunda divisão, e o jogo foi 1-1. E pelo Campeonato Carioca, Volta Redonda 1, Flamengo 3. Placar mentiroso. O Flamengo é o campeão mundial do apito amigo. É uma vergonha, até contra o coitado do Volta Redonda. Ah, vai tomar banho na soda, senhor, pelo amor de Deus. E hoje nós temos Corinthians e Palmeiras. Tá tão na cara que o Palmeiras vai ganhar lá entendeu? Lá em Itaquera. O Palmeiras tá tão na cara que vai ganhar do Corinthians que vai mesmo. Palmeiras 1-0, mas vai ser magrinho, tá? E o Santo André, no ABC, recebe o Santos. O Santos não pode nem empatar. Então o Santos vai ganhar de 1-0. E o Mirassol recebe o Ituano, lá de Itu, a terra de José Nelson Esquencarel, meu grande amigo que hoje está no céu. E Mirassol 1, Ituano 1, placar. E no Campeonato Carioca, um grande clássico, hein? Vasco da Gama e Botafogo. Quanta história neste jogo. Grande abraço para vocês e até amanhã.